Amém. Graça e paz, queridos. Que privilégio estar aqui nessa noite. Que alegria poder estar aqui nessa casa, conhecendo os pastores que têm estado aqui juntamente com os nossos queridos amigos. Nós temos os pastores Miriam, Gilberto, na condição de amigos, e nós temos caminhado juntos há muito tempo. E é uma alegria saber que eles estão aqui nessa casa, juntos, servindo ao Senhor. E que bom nós termos essa oportunidade. Eu gostaria de convidar você para, antes de nós falarmos sobre a palavra do Senhor, eu gostaria que você louvasse ao Senhor juntamente conosco. E nós vamos cantar um cântico bastante conhecido. Esse cântico diz que nós recebemos um novo coração do Pai e que agora nós somos uma família. E que nessa família de Deus que agora nós somos, nós estamos unidos por um elo de amor perfeito, que é o amor de Jesus vindo a essa terra, indo à cruz do Calvário, entregando-se por nós, para que por meio da cruz nós fôssemos feitos filhos de Deus. E agora, como filhos do Deus Altíssimo, nós então, na condição de irmãos, podemos celebrar a Ele com essa canção. Queria que você cantasse isso nessa noite. Nós vamos falar sobre família, nós vamos estar meditando naquilo que a palavra do Senhor tem para nós, os conselhos dele para nós. Mas antes, vamos entoar a Ele um cântico, amém? Vamos cantar isso. Recebi um novo coração do Pai. Cante. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Cante isso. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Queria que você declarasse isso. Como fruto desse novo coração, diga: eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso
Precioso és para mim. Você pode dizer isso para alguém? Eu preciso de ti. Precioso és para mim, querido irmão. Tão bom pertencer a essa família, né, queridos? Tão bom. Eu gostaria que você abrisse juntamente comigo a sua Bíblia. Livro de 1 Samuel. Quando nós orávamos a respeito dessa noite, o Senhor me trouxe ao coração duas famílias, duas lições tão especiais com essas duas famílias, duas lições tão preciosas, com duas famílias num mesmo contexto, numa mesma história, mas que nos traz um aprendizado tão profundo. Embora esse texto seja muito conhecido, por conta das misericórdias renovadas do Senhor, a sua bondade em falar conosco, cada dia de uma forma, a sua bondade em fazer com que essa misericórdia nos alcance, cada dia com um conselho, cada dia com uma maneira multiforme e graciosa, faz com que a sua palavra ressoe, embora muitas vezes dita no mesmo texto, cada vez de uma forma específica. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 9. E nós leremos daí em diante. Obrigado, querida. Obrigado. Título desse capítulo fala sobre Eucana e suas mulheres, mas um título específico a partir do versículo 9 fala sobre a oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com grande amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, homem, ao Senhor o devolverei, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Como se demorasse a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por bêbada e lhe disse: até quando estarás sob efeito de vinho? Por que não te apartas dele? Porém Ana respondeu: não, Senhor, eu estou profundamente atribulada na alma. Não bebi bebida forte alguma, porém estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e por conta da minha muito grande aflição é que tenho instado com o Altíssimo até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel faça segundo a sua petição. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher levantou-se, foi pelo seu caminho e comeu
e o seu semblante já não era desfalecido. Amém? Você pode se assentar nessa noite. Queridos, quando nós temos uma oportunidade tão especial como essa, para falar às famílias da casa do Altíssimo, confesso que num primeiro momento muitas coisas vêm ao nosso coração. Nós sempre ficamos ansiosos e preocupados com aquilo que nós temos a responsabilidade agora, a partir do momento que surge o convite, de trazer a noiva preciosa do Senhor. Mas como sempre, nós vamos ao dono de todas as coisas, aquele que tem a fonte preciosa dos conselhos mais poderosos que a igreja pode receber. Enquanto nós orávamos por essa noite, o Senhor trouxe esse conselho ao nosso coração. Quando nós falamos sobre família, nós nos lembramos de tantas famílias da Bíblia Sagrada. Nós nos lembramos da família de Abraão, Sara, Abraão, o pai na fé. Nós lembramos da história linda desse pai, Abraão, com tantos ensinamentos, com o seu filho Isaque, pequenininho, indo responder a uma ordenança do Senhor. Nós nos lembramos do cuidado de Abraão, ao mandar o seu servo buscar uma esposa para o seu filho. Nós nos lembramos da família de Davi, uma família numerosa, uma família com conflito entre irmãos, como é comum em todas as casas. Uma casa com muitos filhos, certamente uma casa com muitos conflitos. E a gente até brinca, né, que irmão briga, mas se ama. Não há como, principalmente com filhos pequenos, ter uma casa silenciosa e sem nenhum conflito. Entre as meninas é a camiseta da irmã, é a sandália da irmã, é o batom que a irmã ainda não usou. Entre os meninos eu não sei, porque lá em casa só tem meninas, nós somos em 3. E o Mateus não tem irmãos, tem uma irmã gêmea e uma irmã caçula. Então entre meninos eu não vou saber quais são os grandes conflitos. Mas entre meninas, né, meninas? É a roupa, é a blusa, é o batom, é o colar. Você fala, e aí você só vê quando chega no culto. E aí você veio antes, porque você veio para o ensaio. Daí você vê a irmã com a sua camiseta nova. Daí você fala, aí, para não perder a comunhão, você conta até 10, você respira fundo. Agora entre os homens deve ser a chuteira, alguma coisa assim, meninos? A bola que você ainda não usou. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, tem a história de José e seus irmãos. A família tão preciosa de José, mas que ao mesmo tempo promove atos tão ilegais, tão imorais. E nós vamos passeando pela palavra de Deus, e nós vamos encontrar inúmeras famílias e suas histórias. Nós vamos encontrar a história de Esther com seu tio, e como ela foi escolhida como libertadora num tempo propício para o seu povo. Nós vamos encontrar a história de Isabel e seu marido, e como Deus milagrosamente a visita. Nós vamos encontrar a história que é um dos pilares centrais da nossa fé cristã, a história de Maria e de José, que de forma milagrosa é visitada por um anjo, e quando José secretamente pensa em deixá-la, o anjo então aparece a ele e aquieta seu coração. Nós vamos encontrar a história de Lídia, que quando conhece a Jesus mais de perto, desce as águas do batismo, convence o apóstolo Paulo a ir à sua casa, batizar toda a sua família e todos os seus funcionários. Nós vamos encontrar a história de Ló e de Eunice, mãe e avó de Timóteo, que porque foram piedosas e fiéis ao Senhor, conseguiram criar o seu filho, neto, Timóteo, embora filho de grego, apegado às verdades e princípios da fé que elas mantinham. Ele foi tão bem ensinado que Paulo só termina de prepará-lo para que ele possa ser um auxiliador e dar continuidade ao seu ministério. Quantas histórias!
Mas para essa noite em especial, o Senhor trouxe ao meu coração um dos textos mais lidos lá na nossa escola bíblica dominical infantil. Quem passou pela EBD aqui, quantas vezes ouviu Samuel? Quem é que está chamando? Mas quando eu olho para esse texto em especial, o conselho que Deus traz ao meu coração para essa noite, meu olhar está sobre duas casas, sobre duas famílias. A Bíblia começa falando para nós no livro de 1 Samuel a respeito de Ana. Ana estéril, que agora tinha que conviver num determinado momento, como era mister aquela cultura naquele momento, com Eucana, precisando de geração, precisando de filhos, para dar continuidade ao seu nome, à sua família, ao seu clã. E para isso, ele deita-se com Penina, a serva. E a partir do momento em que ele se deita com Penina e ela engravida, dá geração a ele. A Bíblia diz que Penina passa a insultar Ana. E ela passa a desferir-lhe um golpe por dia. Porque quando ela passa com o seu bebê, quando ela brinca com o seu bebê, quando ela faz cócegas na barriga do seu bebê, quando o seu bebê está no seu colo, e Ana se percebe como sempre vazia e sem filhos, a sua alma adoece um pouquinho todos os dias. De um lado, uma casa com um homem que se faz sacerdote da sua casa, que coloca o seu nome agora como sobrenome de um filho, que cumpre uma ordenança do seu tempo, que tem para quem deixar posteridade, herança. Embora houvesse um conflito ali, socialmente está resolvido. Ele tem filho, embora o filho seja de Penina. Mas no seu leito, no interior da sua casa, existe um casamento que sofre, existe uma esposa que sofre, existe um pão de lágrimas. Alguém sabe aqui o que é um pão de lágrimas? Só quem já comeu um pão chorando é que vai saber do que se trata. Sabe quando você precisa comer para não morrer? E porque a dor é tão grande, você come e chora ao mesmo tempo. Há um pão de lágrimas na mesa de Eucana. Porque Ana já não come, só chora. Significa que quando come, porque está viva, deve comer em algum momento. Significa que quando come, come chorando. E esse pão banhado em lágrimas começa a irritar esse marido, começa a irritar Eucana, a ponto de ele olhar para ele e dizer: o que está acontecendo? Por que você só chora? O que está havendo? E na tentativa de ajudá-la, ele piora, porque ele diz para ela: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Está escrita a resposta aqui, mas imagino que ela pensou, só que não. Porque naquele contexto, nada que ele dissesse seria apaziguador da dor que Ana sentia. E ela se coloca nesse processo de introspecção, de clausura, de tristeza, de sofrimento. E nessa casa onde a dor está imperando, eles não deixam de cumprir os rituais. Eles não deixam de cumprir os ritos. Eles não deixam de servir da forma como eles entendiam e aprenderam ao Deus de Israel, ao Deus em quem eles criam. Então chega o tempo de ir ao templo. Chega o momento de ir fazer as ofertas de gratidão, de oferecer sacrifício. Chega o tempo de cumprir o rito, de fazer a marcha, de subir ao templo, de ir a Siló. Eucana reúne toda a sua casa, seus servos. E quando eles estão diante do altar, eu imagino que cada um foi para um canto. Cada um foi cuidar de oferecer o seu culto, de prestar o seu serviço de culto. Eucana possivelmente estava cuidando
nos animais para o sacrifício, para o ofertório. E Ana silenciosamente para diante do lugar onde o sacerdote podia vê-la, diante do altar. Ela prostra-se diante do Deus vivo. Seu coração é esse altar. E a Bíblia diz que ela não fala, não saem palavras, não saem palavras. Ela sussurra ao Deus poderoso. E em meio a sussurros e lágrimas, a Bíblia diz que Eli, o sacerdote, passa a observá-la. Eu imagino que enquanto ele observa, ele tenta entender o que está acontecendo, porque quando alguém está muito desconstruído diante de nós, quando alguém está muito consternado, leva um tempo para você entender o que está acontecendo. Leva um tempo para você entender o que está sendo dito. Às vezes a consternação é tão grande, às vezes a dor é tão grande que as ideias ficam soltas. É difícil de entender o que aquela pessoa está tentando concatenar, é difícil de entender o que ela está tentando dizer. Então, por si só, ele emite um julgamento. Ele olha para ela e diz: por que você veio sob efeito de vinho ao templo? Por que você continua bebendo? Até quando você vai estar bêbada? E é tão especial a resposta de Ana. E há uma lição para nós mulheres aqui. E essa lição é especial para nós, porque nós sempre culpamos a nossa dor quando a nossa grosseria aparece. Nós culpamos a nossa dor pela nossa falta de paciência. Nós costumamos culpar a nossa dor quando o arroz não saiu como o marido gosta. Geralmente a dor tem um nome, TPM. A dor tem um nome, a perda. A dor tem um nome, o filho que não chega. A dor tem um nome, as finanças que não se resolvem. A dor tem um nome, a cura que não vem. A dor tem um nome, a salvação que eu não vejo. Nós mulheres temos a facilidade de, diante da dor, nos exasperar. Temos ou não temos, meninas? Nós temos essa facilidade. Nós também temos a facilidade de voltar atrás e dizer: é que eu estou com dor de cabeça, é que eu estou de TPM, é que você não está vendo que não está dando nada certo. E Ana ensina-nos uma lição. Ela poderia responder grosseiramente a Eli, diante daquela dor, ser confundida com bêbada. Ela poderia ter sido grosseira, mas ela ergue a cabeça e com toda a reverência, diante de Eli, o sacerdote, ela diz: não, meu Senhor, a tua serva está profundamente angustiada. E o desdobramento dessa história é muito especial, porque a Bíblia diz que Eli imediatamente corrige seu julgamento. Ele diz: então vá em paz. Como se ele estivesse dizendo: esquece o que eu disse, cancela. Então vá em paz. Vá em paz, que o Senhor te abençoe e que Ele conceda o desejo do seu coração. E porque Eli acolheu imediatamente a dor daquela mulher que ele confunde com bêbada, ela levanta-se dali, lava o rosto, come pão. E o que vem a seguir é lindo, porque a Bíblia diz que ela vai para casa, cumpre o seu papel de esposa, deita-se com o seu marido. E é lindo que a Bíblia diz que, em cumprindo a sua parte, depois de ter coabitado com seu esposo, o Senhor então visitou o ventre de Ana. Mas qual é a outra família que me chama a atenção?
A outra família que me chama a atenção é a família de Eli, o sacerdote. Eli está servindo no templo do Senhor. Eli está diante do altar do Senhor. Ele está cumprindo tudo aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Ele é sacerdote. Ele está atento quando Ana se dobra diante do altar e não pronuncia palavras. Ele consegue observar e ele precisa corrigi-la na condição de sacerdote, porque se ela veio ao serviço do culto bêbada, isso não é correto. Ele está fazendo tudo certo. Mas ainda no capítulo 2, no versículo de número 22, Samuel já crescera. Ana cumpriu sua parte. A promessa foi: Senhor, se o Senhor me der um filho varão. Quando Eli confunde a oração de Ana com bebedeira, ela está fazendo um voto ao Senhor, dizendo: se o Senhor me der um filho homem, eu vou devolvê-lo ao Senhor, eu vou trazê-lo para servi-lo no templo. Ele será nazireu de Deus, navalha não passará no seu cabelo, eu vou consagrá-lo a ti. No capítulo 2, Ana tem uma das orações mais lindas da Bíblia, também um cântico. Nesse cântico ela fala das grandezas do Senhor. Ela vai dizer que é o Senhor quem dá e quem tira a vida. Mas ainda no capítulo de número 2, a partir do versículo 12, a Bíblia começa a falar da segunda família dessa história. A segunda família que se apresenta já no primeiro capítulo do livro de 1 Samuel, é a família de um sacerdote. E a Bíblia diz no versículo 12 do capítulo 2: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Quando Eli corrige Ana, ele diz: até quando você vai se comportar como filha de Belial? E a Bíblia vai dizer que quem era filho de Belial eram os filhos do sacerdote. Ele estava servindo no templo, mas a Bíblia começa a contar o que os seus filhos estavam fazendo no templo. Os filhos de Eli eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando ainda se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes à mão, colocava na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo alcançava, seus filhos tomavam para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá-me essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. O versículo 16: se o ofertante tentava interpelá-los, queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Eles logo respondiam: não, porém você vai me dar agora, senão eu vou arrancar de você à força. Os filhos do sacerdote. O 17: era porém muito pesado o pecado destes jovens diante do Senhor, porque eles estavam desprezando a oferta do Deus Altíssimo. E o texto se intercala, porque a partir do versículo 18, a Bíblia fala da mocidade de Samuel. É tão interessante, e tão profundo, e tão lindo,
que duas histórias estejam no mesmo contexto, no mesmo capítulo, porque há uma lição do Deus Altíssimo aqui para nós. Os filhos de Ana, o filho de Ana, depois vieram outros filhos. Ela não teve só Samuel. E os filhos do sacerdote. A partir do versículo 18, a Bíblia diz que Samuel já ministrava perante o Senhor, sendo menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano trazia com seu marido, subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana, e a sua mulher dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, Ana, em lugar do filho que devolvestes ao Senhor. E voltava para casa. E Ana teve 3 filhos e 2 filhas. Porém, o jovem Samuel crescia diante de Eli, o sacerdote, no templo do Senhor. A Bíblia diz que há um determinado momento, depois de todos esses acontecimentos, que Eli olha para o que está acontecendo com os seus filhos e os repreende. E é muito interessante o início do versículo 22. E sendo Eli já muito velho, começou a ouvir constantemente o que os seus filhos faziam a todo Israel. E já não bastava mais enfiar o garfo na oferta que o povo trazia ao templo. Já não bastava mais usar de violência com quem vinha ofertar em Siló. Se você não me der, eu vou tomar a força. Eu vou ter que usar a força? Vai encarar? É isso que eles estão dizendo. Porque agora, além de tudo isso, eles se deitavam com todas as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que vocês estão fazendo isso? Pois eu estou ouvindo constantemente a respeito do vosso procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão transgredindo o povo separado do Senhor, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por vocês? Entretanto, não ouviam mais a voz do Pai, porque agora o próprio Deus decidiu julgá-los. Há uma tradução que diz: porque agora Deus já estava decidido a matá-los. Eu paro aqui para que nós possamos refletir. Quem são os nossos filhos? Que pais nós temos sido? Talvez como eu, você não tenha filhos, mas a Bíblia Sagrada é clara em nos dizer que agora, como filhos da luz, como aqueles dos quais fluem rios de águas vivas, nós temos um ministério confiado a nós por Jesus Cristo, de trazer outros a esse reino, de fazer filhos espirituais no reino da luz, mas trazendo isso para um contexto de família. Que pais nós temos sido? Ana chora por um filho, e quando Deus lhe entrega Samuel, ela diz: devolvo, Senhor, te entrego, não crio para mim, crio para ti. A túnica de linho não a faço porque quero que ele esteja bonito para mostrar para as minhas amigas, quero que ele esteja apresentável no templo do Senhor.
Eu o ensinarei sobre o que é ser separado. Eu explicarei a ele o que é ser consagrado. Eu farei com que ele entenda que navalha não pode passar nos seus cabelos, porque agora ele se fez nazireu, separado de Deus. E enquanto separado de Deus, sua conduta é diferente, sua postura é diferente, seu jeito de falar é diferente. A forma como ele servirá no templo terá que ser condizente à consagração que eu fiz dele diante do Deus de Israel. E no altar do templo há um sacerdote, cujos filhos violentamente usurpam o ofertório do povo. E no altar do templo há um sacerdote, cujos filhos promiscuamente deitam-se com as mulheres que servem nos portais da tenda da congregação. E é interessante porque nesse interim, Samuel vem aprender com Eli. Ana tem tanta certeza da entrega que ela fez de Samuel ao Senhor, que ouvindo a fama dos filhos de Eli, ela sabe quem é seu Samuel. E pode ser que no meio do caminho ela tenha dito: filho, se te convidarem para alguma coisa, não vai. Filho, se te chamarem para fazer alguma coisa que você sabe que é errada, cuidado, porque a mamãe não está lá, o papai não está lá, mas o Deus Altíssimo está lá. Ele sonda toda a terra. E não é a mamãe que você vai prestar contas, não é o papai que você vai prestar contas, é o Deus Altíssimo. Esse filho está tão bem instruído, que quando ele começa a ouvir a voz do Deus Altíssimo chamando o seu nome, num primeiro momento eu imagino que ele tenha já uma ideia de quem o está chamando, mas a sua imaturidade, a sua tenridade faz com que ele teste a Eli. É como se o próprio Deus estivesse dizendo: Eli, não haverá sacerdócio na sua geração. Eli, presta atenção. Eu precisei trazer Samuel. Ele é pequeno ainda, mas eu preciso prepará-lo às pressas. Eli, olha para os seus filhos. Eli reconhece que aquela voz tão peculiar não pode ser outra a não ser a do Deus Altíssimo. E quando Samuel insiste em levantar-se e dizer: sim, meu Senhor, ele diz: mas não chamei. Sim, meu Senhor, mas eu não chamei. Como assim você está ouvindo? Sim, eu estou ouvindo alguém chamando o meu nome. Ele reconhece que é a voz do Deus Altíssimo. E ele diz: filho, quando você ouvir de novo, diga: fala, Senhor, eis-me aqui. Senhor, pode falar. Fala, estou pronto. E os filhos continuam vilipendiando o sacrifício do povo. Os filhos continuam em toda sorte de promiscuidade. Ana vem visitar Samuel, traz a túnica nova de linho, adequada à idade que ele está naquele ano. Eli abençoa mais uma vez Ana e diz: que o Senhor te dê outros filhos. Eucana, que o Senhor te abençoe e que Ele te dê mais filhos dessa mulher. Mas a voz do sacerdote com seus filhos está silenciada. Pai, existe sobre você hoje um sacerdócio real. Pai, existe sobre você hoje uma incumbência dos céus. Dia desses nós tivemos em nossa igreja, nós fazemos parte da comunidade da Fé Church aqui em Americana com o pastor Mirko Levac. E numa segunda-feira para a família nós tivemos a alegria de receber pastor Josué Gonçalves. E naquela noite ele trouxe uma palavra que rasgou o coração da igreja. Porque ele diz que Deus espera que os pais
sejam capazes de citar para os filhos o Salmo 23. Enquanto pai, você precisa ser capaz de olhar para o seu filho e dizer: eu sou o seu pastor. Nada vai te faltar. Eu vou te levar às águas tranquilas. Quando você estiver angustiado, quando você estiver quebrado, quando você estiver decepcionado, quando você estiver frustrado, conta comigo, filho, eu posso refrigerar a sua alma. E ele encerrou essa explanação dizendo que se você não cabe enquanto pai no Salmo 23, você precisa rever a sua paternidade em Deus. Isso rasgou o coração da igreja. Porque às vezes o filho não quer o tablet que você quer comprar. Às vezes ele não quer o videogame novo que você quer dar a ele. Ele quer que você refrigere a alma dele. Ele quer que você coloque ele no colo. Ele quer que você diga: fala, filho, eu vou te ouvir, eu vou estar com você, nós vamos ir juntos. Sim, você errou, mas vamos às águas tranquilas. A ordenança para as mães está em Ana. Ela não deixou de cuidar de Samuel porque ela entregou ele ao Senhor. Não, eu já entreguei, irmã Jucimária. Já entreguei, está na mão de Deus, tá? Mas você preparou a comida dele para ele levar para o trabalho hoje. Ele ainda mora na sua casa. Tem roupa adequada para ele nesse inverno, porque agora ele tem 1,80 m, 98 quilos. A blusa de frio de 2004 não serve mais. Porque a ordenança do Senhor às mães está pautada em Provérbios 31. E a casa está cheia de roupas dobradas. E tem túnica de linho adequada ao ano, à idade que Samuel tem agora. E quando ela vai ao templo, ela se preocupa com as vestes. Mãe, a Bíblia diz que se as vestes do seu filho não estiverem alvas naquele dia, ele não poderá participar das bodas do Cordeiro. Não são só vestes materiais e físicas, são vestes espirituais também. Jucimária, mas a Bíblia diz que mãe não salva filho, filho não salva pai, marido não salva esposa. Sim, mas é uma herança. É uma herança que Deus entregou para você. E pode ser que naquele dia ele olhe para você e diga: por que você deixou ele na balada com 14 anos? Tinha bebida lá, tinham drogas lá. Ainda estava debaixo da tua tutela. Ei, sacerdote, você ainda tem as chaves. Você ainda tem as chaves das portas. Você ainda tem os cadeados do portão. É uma palavra de reflexão. Filho, essa palavra alcança você também. Não é porque você está dentro do templo que você pode fazer o que você bem entender. Não é porque os seus pais têm autoridade eclesiástica no meio do povo de Deus que você pode fazer o que você julgar que deve. Porque se você ferir ao homem, a justiça é com o homem. Mas se você ferir a Deus, quem poderá ser juiz do eterno? Ele não precisa de advogado, ele não precisa de defesa, ele a si mesmo se defende. Se você ferir ao Altíssimo,
Ele mesmo advoga em causa própria. Filho, não é porque você sabe todo o salmo, não é porque você cita os provérbios de cor, não é porque você cresceu na EBD, não é porque você toca bem seu instrumento, não é porque seu pai é líder, sua mãe é importante no meio cristão onde você convive, que você pode vilipendiar o sacrifício da cruz. Porque hoje um só ergueu-se e ofereceu-se em sacrifício uma única vez, sendo o seu sangue suficiente para a remissão dos pecados de todos. Hoje, quando você toca no ofertório e no sacrifício, é em Jesus que você está tocando. O autor aos Hebreus fala sobre isso. Não leve Jesus ao vitupério outra vez. Há filhos de crentes que você precisa perguntar: mas eles são cristãos também? Eu sei que vocês são, mas em cidades muito pequenas é muito comum a gente ficar equivocado. Porque tem uma praça só, uma rua principal só. É o caso daqui, né? Eu moro em Capivari, uma cidade de primeira. Você engata a primeira, não dá tempo de engatar a segunda, porque você já saiu da cidade. Então é muito comum nos bares ao redor da praça principal da cidade você ver muitos filhos de crentes com vodka nas mãos. E a gente chega sempre muito tarde. Nós trabalhamos um dia em cada cidade. E principalmente quando nós temos uma programação mais extensa, nós passamos por aquela via que é a única para entrar na cidade. 1, 2 horas da manhã muitas vezes. E às vezes a gente diz: filho do pastor. É líder de louvor. Quantos são filhos aqui? Independente da idade que você tem, honra o seu pai e a sua mãe. Não remova os limites antigos estabelecidos pelos seus pais. Adultério ainda é pecado, mentira ainda é pecado, maledicência ainda é pecado, murmuração ainda é pecado, ânimo dobre ainda é pecado, vida dupla ainda é pecado. Tiago diz: não sejam como as ondas do mar. Uma hora é, outra hora não é. Uma hora crê, outra hora não crê. Filho, possivelmente você foi consagrado no altar do Senhor. Quantos foram consagrados? Quantos aqui foram apresentados no altar do Senhor? A mãe trouxe, disse: pastor. A Gersone levantou a mão ali, né, Gersone? O filho levantou a mão. Sinto muito, querido. Ela comprometeu você com Deus. E ainda tirou foto, tenho certeza. Deuteronômio 6 tem um dos princípios mais especiais da Bíblia. Deuteronômio 6 diz: pai, mãe, fala andando no caminho, fala sentado à mesa, fala indo ao templo. Se não for suficiente falar, escreve nas paredes. Se não for suficiente, escreve nos batentes das portas. Eu brinco com as mães grávidas, eu falo: vai decorar de quê o quarto? Decora com Bíblia. Deuteronômio 6.
Se não for suficiente falar, escreve. Quer melhor tempo para escrever do que hoje? Escreve no WhatsApp, manda mensagem no Facebook dele, manda lá no Messenger, manda por FaceTime, manda no Stories, manda por direct. E se sobrar tempo, escreve uma carta. Escreve. Para não acontecer, pai e mãe, de quando as coisas ficarem fáceis, para não acontecer de quando ele tirar carta, de quando ela tiver o próprio carro, de quando ela estiver indo de van para a faculdade, de quando eles estiverem indo de ônibus para a faculdade, de quando eles morarem em outro estado para estudar, para não acontecer que eles se esqueçam do Deus de Israel. Deuteronômio está dizendo o seguinte: para não acontecer, são ordenanças aos filhos que vão entrar em Canaã, aos pais cujos filhos vão entrar em Canaã, para não acontecer de quando eles entrarem lá, diz o Senhor Deus, e comerem de vinhas que eles não plantaram, e beberem de cisternas que eles não cavaram, morarem em casas que eles não construíram, para não acontecer de quando a vida ficar fácil, de quando não houver rédea curta, de quando a liberdade chegar, para não acontecer de eles se esquecerem do Senhor. Queria que você se colocasse de pé. Eu quero te fazer uma pergunta, Pai. Como está o seu sacerdócio? Como está o seu sacerdócio? Você fiscaliza o celular do seu filho? Você fiscaliza o tablet do seu filho? Você fiscaliza o histórico do computador? Jucimária, mas tem 40 anos o menino. Mora debaixo do seu teto? Sua casa, suas regras. E se não estiver bom, a porta da rua é serventia da casa. Mas Jucimária, sim. Raquel segurou tanto Jacó. E nós nunca vamos nos esquecer disso, né, pastora Miriam? Uma explanação, pastor Valdir, né? Num dos nossos cursos, no curso de psicanálise. E no Valdir, pastor Walter, já fazem tantos anos, né? E naquela noite, enquanto ele nos dava aula, ele disse: sabe qual a maior elaboração da Bíblia Sagrada? A elaboração de Jacó no vó de Jaboque, em Betel. Em Betel. Porque Raquel segura tanto tempo Jacó. A Bíblia diz que Esaú era do papai, chegado do pai, valentão. Como diz o pastor Walter, peludão. Jacó era de mamãe, grudinho de mamãe, barrinha de mamãe. Mãe, quer que eu vá buscar hortelã para pôr na carne? Vai sim, filho. Que aos 40 anos, na iminência de Esaú matá-lo, por conta da primogenitura que ele havia recebido no lugar dele, Raquel corre e diz: Isaac, manda Jacó logo para casa dos nossos parentes, porque se ele casar com uma sirigaita daqui eu morro. 40 anos. E aí no meio do deserto, ele puxa uma pedra por travesseiro. Porque lá na sua casa, se não for fronha limpa, o menino não dorme. Se não tiver travesseiro de pena de ganso, a gente tem que ir na van amanhã, viu, mãe? Mas por quê, meu filho? Já faz 3 meses que eu estou com esse travesseiro. Mas quando o filho vai para o deserto, pedra vira travesseiro. Ele puxa a pedra, deita, dorme, sonha com uma escada que liga a terra aos céus,
E quando ele acorda, ele faz uma elaboração. Ele diz: agora eu sei que Deus está nesse lugar. E ele ora: Senhor, se o Senhor me der sandália para os pés, veste para vestir, pão para comer. O filho de Isaac, um dos homens mais ricos de seu tempo, está dizendo: eu quero pão. Não precisa de muito, não. Não quero Nike, não quero Ferrari, eu não quero camiseta de marca, eu não quero tablet, eu não quero smartphone, eu não quero iPhone, eu não quero nada desse tempo. Deus, aqui no deserto da vida, eu quero pão para comer, vestido para vestir, sandália para os pés. Se o Senhor me der essas 3 coisas e me fizer voltar em paz para a casa dos meus pais, porque eu fiz besteira, eu serei fiel em 10% de tudo o que o Senhor me trouxer às mãos. Chega na casa de Labão, sofre como um condenado. Quando ele está voltando para casa, Labão insiste, vai no meio do caminho, há uma emboscada. Quando Jacó está voltando para casa e Labão tenta interferir, ele senta e diz: chega, parou. Nesses anos todos eu trabalhei como um escravo para você. Você trocou meu salário mais de 10 vezes. Eu não dormi todos esses anos de trabalho para você, porque se perdesse uma ovelha eu era obrigado a pagar do meu bolso. Eu fui tratado como um escravo. Chega, me deixa ir embora. Chega, não aguento mais, tá bom. Chega de sofrimento. Pai, mãe, ensina bem enquanto está debaixo do seu teto, porque senão Labão vai ensinar e vai doer. Corrige, usa a vara se precisar, com sabedoria, com discernimento. Não é para espancar, não. Senta e fala. Se não for suficiente, escreve a lista de regras na parede do quarto, a lista de princípios, para não acontecer de quando as coisas ficarem fáceis, ele se esquecer do Senhor. Jucimária, será que ainda dá tempo? Jacó já tinha passado 20 anos. E a parte mais linda dessa história é que no meio do caminho ele vai mandando mensageiros para ver se Esaú vem encontrá-lo. Pão para comer, veste para vestir, sandália para os pés, e voltar em paz para a casa do pai. Quando Esaú sabe que Jacó vem vindo, ele prepara o bando, ele está indo em direção ao irmão. Jacó separa o time em 2, porque ele fala: se matar metade, fica metade. Ele ainda tem o mesmo coração medroso, ainda quer dar um jeitinho. Mas Esaú vem vindo, e ele vai mandando mensageiros, e ele vai se humilhando, e ele vai se abaixando, e ele vai voltando para o seu lugar. 60 anos se passaram, desde o nascimento dos 2 briguentos na barriga da mãe. E agora, quando ele vê Esaú ao longe, a Bíblia diz que um choro se ergue no meio do deserto. E Esaú diz: ah, meu irmão, esses são os sobrinhos que eu não pude ver crescer. E quando eles se encontram, eles pulam um no pescoço do outro, e eles choram alto a ponto de se ouvir ao longe.
Porque se você ensinou princípios aos seus filhos, até quando forem velhos, não se esquecerão deles. Eles se abraçam. Esaú diz: é tudo seu. Eu vi mesmo que tinha um bando meio separadinho vindo por ali. Eles se perdoam, se abraçam. Esaú diz: vamos ficar junto agora, vamos viver junto, morar todo mundo no mesmo lugar. Jacó está tão escaldado, o aprendizado foi tão grande, que ele diz: não, está na hora de eu cuidar da minha vida. Vá cuidar da sua vida, deixa eu cuidar da minha. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Mãe, solte seu Jacó. Ana, se você entregou Samuel, descanse. Eli, dá tempo de corrigir. Enquanto há vida, há esperança. Como? Busque estratégias em Deus. Homem, leia o Salmo 23. Mulher, leia Provérbios 31. Dá tempo. A que família você quer pertencer? Samuel se torna sacerdote, profeta, juiz. Mas com os filhos de Eli, Deus resolve. Sabe o que Deus diz a você? É pra minha glória que eu te fiz. É pra minha glória que eu te fiz. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Foi pra minha glória que eu te fiz. Foi pra minha glória que eu te fiz. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Escute. No ventre, em silêncio, entretecido com graça, eu te conheci. Suspense, descoberta. Seus pais não sabiam ainda, mas eu te vi. Minhas mãos te seguraram, ainda informe eu te chamei. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Milagre, a vida acontecendo ali. Cuidei de você, cuidei de você. Foi pra minha glória que eu te fiz. Foi pra minha glória que eu te fiz. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Eu não sei se ele está chamando Miriam, Gercione, Gilberto, Mateus, Jucimária, Paulo, João, Felipe, Maria. Eu não sei se você está ouvindo ele chamar o seu nome. Mas a Bíblia diz: todos aqueles que eu escolhi, eu também os atraí a mim. Ele não nos perde de vista. Ele não erra. Deus não comete acidentes. Você pode ter sido o susto da sua mãe,
Você pode ter sido o rapa do tacho da sua mãe. Você pode ter sido a gastrite de alguém. Para Deus você tinha nome, ainda um embrião informe. Salmo 139:15. Ele já te conhecia. Eu queria orar por você. Não sei como você entrou aqui. Não sei qual é o histórico da sua casa. Eu não sei como você tem se comportado. Mas eu queria orar por você. Se você quer fazer uma entrega especial, e se você se sente à vontade, não sei se esse é o costume da igreja, se você quiser vir ao altar, fique à vontade. Mas se você quiser ficar no seu lugar, Ele também te alcança aí. É que tem dias que estar diante do altar é como aquele momento em que Jesus vai andando por cima das águas. E alguns creem de dentro do barco, mas Pedro disse: é o Senhor que está falando comigo, eu quero ir aí onde o Senhor está. Por isso que existe esse momento do culto diante do altar. É quando o Senhor diz à sua igreja, onde existem tantos Pedros: vem Pedro, sou eu que estou falando com você. Então se você quer, saia do seu lugar, venha ao altar. Talvez é uma entrega especial, talvez é uma consagração especial, talvez é uma entrega que você ainda não fez. Fique à vontade. Mas se você quiser ficar aí onde você está, Ele te vê dentro do barco. E o Deus que anda por cima das águas, que estende as mãos para Pedro, que precisa ter essa experiência, entra no barco, está com os que estão no barco, e abençoa, e alcança, e fala com quem está dentro do barco também. Fique à vontade. Faça a sua entrega. Senhor, é meu Samuel. Senhor, é minha mudança de postura enquanto sacerdote da minha casa. Senhor, como Ana, eu não vou gritar e nem me exasperar. Eu vou deixar de comer o pão de dores. Porque debaixo da tua palavra eu farei o que me compete, sabendo que sua visitação chegará. Ana vai para casa, coabita com Eucana e o Senhor a visita. O que você precisa fazer hoje? Tem uma parte que é sua, tem uma parte que é de Deus. Vamos orar? Fique à vontade se você quiser vir ao altar. Senhor, obrigado. Obrigado porque são duas histórias entrelaçadas. Obrigada porque toda palavra é apta para instrução, para correção, para exortação. Não existe uma vírgula, uma genealogia, não existe uma história, não existe nada dentro da tua palavra que não sirva para alguma área da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque os sacerdotes reais aqui, separados nesse tempo e ligados ao Senhor por Cristo Jesus, que se fez o caminho, que religou-nos ao Pai, na condição de filhos, debaixo dessa palavra que nos chama à reflexão da nossa postura no meio das nossas famílias. Nós queremos em rendição, Pai, ao teu amor, a tua vontade soberana, a tua soberania. Nós queremos assumir, Senhor, o compromisso de rememorar essa palavra, de guardá-la nos nossos corações, de escondê-la, Senhor, nos nossos corações, para não pecarmos enquanto pais, para não pecarmos enquanto mães, para não pecarmos enquanto filhos. Senhor, que enquanto filhos possamos ser como Samuel. Ainda pequeno, não houve questionamento, ele sabia do seu lugar, porque ele estava em obediência não só aos seus pais, mas à sua voz.
como filhos possamos ouvir a sua voz, que como ovelhas do seu pastoreio possamos ouvir a sua voz, ó Supremo Pastor. Pai, vem com cura, vem com bálsamo, vem com esperança, porque mesmo onde tudo parece estar quebrado, quando nós levamos ao Senhor o Supremo Oleiro, é possível que tudo se faça de novo, é possível que tudo se refaça. Obrigado, Senhor, porque na tua bondade e misericórdia o Senhor nos alcança todas as manhãs. O Senhor nos alcança todas as manhãs. Altíssimo, obrigado pelo teu favor, obrigado pelo teu amor. Não há nada que façamos, não há nada que possamos dizer que nos faça ser merecedores do teu amor, porque o teu Filho já fez tudo na cruz do Calvário. Tudo está feito, a cruz é suficiente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Queria que você celebrasse com alguém e dissesse: Ele faz tudo novo de novo, descanse. Ele faz tudo novo de novo, descanse.